Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estaremos resolvendo um exercício acerca de calorimetria. Há uma certa quantidade de água, uma certa quantidade de gelo. Então nós vamos tentar encontrar essa temperatura de equilíbrio e vamos ver também se o gelo vai conseguir se derreter completamente. E vamos ver se, então, resumindo, nós temos que ver se essa quantidade de água a uma certa temperatura é suficiente para transformar esse gelo em água. Então vamos lá. Num calorímetro ideal a 100 gramas de gelo a 10 graus Celsius, introduz-se 200 gramas de água a 35 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio térmico. Então vamos lá. Primeiramente, como eu já havia introduzido aí, nós temos um gelo e colocamos uma água a certa temperatura. Então o gelo vai estar ganhando calor. Por quê? Porque a água está mais quente que ele. Então o gelo vai estar sofrendo uma transformação endotérmica. Enquanto a nossa querida água será exotérmica, porque ela vai estar baixando de temperatura. Ok? Então vamos lá. Então outra coisa que nós temos que lembrar era do nosso gráfico de uma substância pura. No caso aqui, como nós estamos falando de água, é uma substância pura. Então, eu usei aqui o exemplo dos dados do próprio exercício, né? Então, nossa água, nosso gelo, na verdade, ele vai estar a menos 10 graus Celsius. Ele vem até aqui no zero, como gelo, e começa a derreter. Derreter, derreter, derreter. Só que percebam que a temperatura é constante. Então, ele não sobe de temperatura até esse gelo que está a 0 graus Celsius virar água a 0 graus Celsius. Depois que vira completamente água, que a temperatura volta a subir. Então, nesse ponto aqui, nessa parte aqui, nessa reta, nesse pedaço de reta, na verdade, seria mais certo, nós teremos aqui água e gelo, tá? As duas substâncias não, os dois estados dessa substância aqui, nessa parte aqui, ok? Beleza. Então vamos lá. Na calorimetria, nós temos duas fórmulas que são bastante usadas, que é esse aqui. Q é igual a mc vezes ΔT e Q é igual a ml. Quando essas duas aqui são usadas? Essa primeira aqui é usada quando nós estamos mudando a temperatura está variando, mas não estamos mudando de estado. Já esta aqui, ela é utilizada para quando a substância está mudando de estado, por exemplo, de sólido para líquido. Então vamos lá, o que nós temos que fazer? Então o que acontecerá com o nosso querido gelo? Nosso querido gelo, ele tem, primeiramente, ó, ele está aqui a menos 10. Então, nós primeiro temos que transformar ele para gelo 0 graus Celsius. Só depois que ele estiver a 0 graus Celsius que ele vai se transformar em água a 0 graus Celsius. Lembrando, de onde vem isso? Do nosso gráficozinho. Então, ele começa a ganhar calor, começa a ganhar calor, começa a ganhar calor, vira gelo a 0 graus Celsius. Esse gelo começa a derreter a 0 graus Celsius, não muda de temperatura. Vira água a 0 graus Celsius. Só aí que essa água pode começar a esquentar, ok? Então vem daí. Vamos continuar aqui nossa explicação. Então vamos lá para agora aplicar a nossa fórmula para essa primeira parte aqui, transformar gelo de menos 10 a gelo 0 graus Celsius. Então, como nós não estamos mudando de estado ainda, nós só estamos mudando a temperatura deste gelo, nós utilizamos essa fórmula, Q é igual a mc ΔT. Eu gosto de usar para memorizar essa fórmula o seguinte bizu. Eu coloco que macete, ok? Então, eu gosto de memorizar dessa forma para mim não esquecer dessa fórmula. Então, vamos lá. Então, nós sabemos o quê? Que nós temos 100 gramas de gelo. Aqui são os dados do problema. Então, aqui é o calor do gelo, que é 0,5, e a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? Temperatura final, o que nós queremos, ele saiu daqui. Então, aqui é a final.
Então, nós queremos final menos a nossa querida inicial, ok? Então, a nossa inicial é menos 10. Professor, eu tenho dificuldade com matemática, por que tem dois símbolos de menos? Esse menos aqui é da variação, da fórmula, porque ΔT representa final menos inicial. E esse menos aqui é o sinal da temperatura. Então, esse menos é da fórmula e esse outro menos aqui é o sinal da nossa querida temperatura. Então, fazendo as contas aí, fica 50 vezes 10, que no final dá 500 cal. Ok? Então, vamos para o próximo passo. Vamos continuar aqui. Agora aqui, depois que nós alcançamos aqui, ó, esse primeiro passo, nós viemos daqui para cá. Agora nós temos que ir daqui para cá. O que que é? Transformar o gelo de gelo a 0 graus Celsius em água a 0 graus Celsius. Ou seja, onde nós estamos aqui no nosso querido gráfico? Nós estamos bem aqui, queremos vir para cá, para esse outro ponto aqui. Ok? Então é isso. Então fica essa outra aqui, que é Q é igual a ml. Eu gosto de memorizar como Qmole. Então fica bem simples. Então vamos lá. Então continuamos com as mesmas 100 gramas de gelo, né? E aqui nós temos o dado, que o nosso latente aqui, deixa eu voltar aqui porque não apareceu no vídeo. Isso aqui é a própria questão que dá para você. O latente da fusão é 80. Então você joga aqui na fórmula. Deixa eu subir aqui para ficar melhor. Voltamos aqui na fórmula, então 100 vezes 80 dá 8.000 cal. Ou seja, meninos, para nós transformarmos esse gelo que estava a menos 10 graus Celsius até aqui em água a 0 graus Celsius, nós vamos precisar fazer essas duas etapas, que a primeira deu 500 e a segunda deu 8.000. Ou seja, o total de energia, que é o nosso calor aí, nós precisamos de 8.500 cal. Então, é isso. E quem que vai estar esquentando este gelo? Quem irá estar esquentando esse gelo? Quem irá estar cedendo calor para este gelo estar derretendo é justamente a nossa água. Não sei se vocês lembram aqui do começo, mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mas nós temos uma água aqui a 35 graus Celsius. Então, essa água vai estar cedendo calor para que este gelo aqui esquente. Literalmente, ele está indo de menos 10 para 0, então ele está esquentando. Então vamos voltar aqui. Então vamos ver aqui na questão da nossa água. Então a nossa água, o que ela vai estar acontecendo com ela? Ela vai estar a 35 graus Celsius, ela vai estar perdendo calor, então é uma reação exotérmica, ela vai estar resfriando, vai ficando gelada. Então ela está de 35, ela está a 35 graus Celsius, ela virá para 0 graus Celsius. Deixa eu subir aqui que não estava mostrando. Então ela está a 35 e virá para 0 graus Celsius. Ok? Então vamos fazer aí. Então, ó, como eu não estou mudando de estado, eu só quero transformar essa água, porque essa água vai ceder este calor para o gelo. Ok? Então vai ficar que macete. Então vamos lá, substituindo na fórmula, 200 de onde? No exercício deu para nós que é 200 gramas de água a 35 graus Celsius. Então 200. Esse 1 aqui, professor, veio de onde? Veio daqueles nossos dados também, que o cal da água vale 1. Tem lá no começo do exercício, se quiser volte um pouquinho o vídeo. E a temperatura, né? Como eu estava explicando, essa água tem que ir de 35 para 0 graus Celsius. Então aqui é o nosso final menos o nosso inicial. Ó, quem é o nosso início? Quem é o nosso fim? Então, final menos inicial. Então, dá menos 7.000 cal. Por que negativo? Porque ela está perdendo calor. Ela está cedendo calor. Ela vai estar dando calor para o gelo. Ok? Então, vamos lá. Então, nós temos que o quê? Para o gelo derreter, virar água a 0 graus Celsius, nós precisamos de 8.500 cal. Só que a nossa água, as nossas 200 gramas de água a 35 graus Celsius, só conseguem 7.000 cal. Então, essa quantidade de energia aqui, vamos chamar de energia, não será o suficiente de calor, né? Vou usar a palavra calor. Essa quantidade de calor aqui não será suficiente para derreter completamente o gelo. Então, o que acontece?
A temperatura de equilíbrio, na verdade, vai ser a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. E como a quantidade de energia que a água a 35 graus Celsius cederá para o nosso gelo não será o suficiente para derretê-lo, então, deixa eu voltar aqui para o nosso gráficozinho porque sempre ajuda, vai estar aqui, ó, a 0 graus Celsius, vai ter uma parte do gelo que derreteu, porque 7.000 é suficiente para derreter uma parte do gelo, só que o gelo não vai estar completamente derretido, então nós vamos ter água e gelo, ok? Então vamos continuar aqui. Então não será, o gelo não derreterá completamente. Conclusão. Então vamos voltar aqui para cima. Agora eu quero mostrar para vocês qual a quantidade de gelo, de água que nós teremos e a quantidade de gelo que irá derreter. Então vamos aqui. Deixa eu voltar para cá. A câmera meio que deu uma leve probleminha aí. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Então o que acontece? Para começar, nós temos 7.000, ok? 7.000 para derreter aquele gelo. Aquele gelo precisa de 8.500. Só que eu não sei se vocês lembram. Deixa eu voltar aqui para a outra folha. Aqui. Bem aqui. Então, para transformar o gelo daqui para cá, nós gastamos 500 calorias. Então, o primeiro passo é o quê? 500 da nossa energia que nós temos, da água, isso aqui é o calor da água. 500 dela vai ser gasto para transformar o gelo de menos 10 para zero. Conclusão, sobrará 6.500 aqui cal para a gente começar a transformar o nosso gelo em água. Se vocês não entenderam, vou tentar explanar de uma forma melhor. Então vamos lá, nós tínhamos o nosso gelinho a menos 10 e para aquele gelinho vir para cá, ó, deixa eu pegar o gráficozinho aqui de novo para vocês. Então nós tínhamos nosso gelinho aqui e para a gente chegar daqui para cá, a gente gasta 500 cal. E de onde que está saindo esses 500 cal? Daqueles 7.000, porque quem está dando energia para que este gelo derreta, quem está dando calor para que este gelo derreta, é justamente a água a 35 graus Celsius. Então daqui para cá a gente vai gastar 500. Para a gente tentar chegar daqui para cá, a gente só vai ter quanto? Só vai sobrar esses 6.500, porque daqui para cá a gente gastou 500. Daqui para a gente chegar daqui para cá, nós só temos 6.500. Então vamos lá, agora como nós estamos falando de uma mudança de estado, nós temos que usar a formulazinha do Kimoly. Então vamos lá, substituindo, quanto nós tínhamos de energia? 6.500. Isso aqui é a energia que nós temos para transformar o gelo em água a 0 graus Celsius. Então nós temos 6.500, o M. Por que esse M aqui está sem nada? Esse M está sem nada porque nós não sabemos qual a massa de gelo que a gente vai conseguir transformar de fato em água. Então vamos descobrir. Isso aqui que a gente quer descobrir. Qual a massa daquele gelo, qual a quantidade daquele gelo que a gente vai conseguir transformar em água. Esse 80 aqui é o nosso latente de fusão, que também é dado no exercício, isso sempre é constante, tá? Então, fazendo os cálculos, o que nós temos? Nós temos que a massa de gelo que nós conseguiremos transformar em água, derreter esse gelo, qual a quantidade de gelo que nós vamos conseguir derreter, será de 81,25 gramas, tá? Professor, o que você fez aí? A gente só passou esse 80 para cá, dividindo. Então ficou que M é igual a 6.500 dividido por 80. Então M é igual a 81,25 gramas. O que significa isso então? Isso aqui é a quantidade de gelo que nós conseguimos derreter. Ou seja, se nós conseguimos derreter 81,25 gramas de gelo, é porque ainda sobrou aproximadamente, eu acho que 18,75 gramas de gelo ainda. Foi igual eu falei para vocês. Vamos voltar aqui para explanar direitinho aqui de novo. Nós vimos primeiro daqui para cá, nós gastamos um tanto. Aí nós começamos a transformar esse gelo a zero para cá, para o gelo, para a água a zero. Só que nós não temos energia o suficiente para chegar até aqui. Então, provavelmente, ó,
Então, 81 gramas desse gelo aqui derreteu, só que ainda faltou 18 graminhas desse gelo aproximadamente para nós conseguirmos chegar até aqui, a água a 0 graus Celsius. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido explanar acerca deste conteúdo. Se vocês gostaram, curtam aí o canal e até a próxima.